Vamos dar seguimento, meus amigos? Espero que não esteja tão escuro, porque eu não tenho iluminação apropriada. Como eu já havia falado para vocês, eu gravo de uma maneira muito simples, do jeito que eu posso. Né? Não tenho iluminação própria para fazer essas lives. Mesmo assim, eu faço porque é minha maneira simples de trabalhar. Eu, na verdade, não acho tão importante a iluminação, sabe? Eu acho importante o que eu posso transmitir para vocês. Eu quero falar com vocês sobre dar continuidade a outra live, sobre o culto do ego. Hoje em dia vocês podem perceber que o egocentrismo está muito em alta, né? As pessoas se escondem através do ego para se sobressaírem, porque nunca se viu em toda a história da humanidade um culto, segundo as pesquisas, né? Um culto tão ego, o culto é tão grande ao ego, uma, tão assoberbado como o que nós estamos vivendo hoje. Né? O que acontece? Por que vocês acham que. Vamos falar rapidamente. Por que está acontecendo tantas coisas, catástrofes, coisas terríveis nosso, nessa era atual? Né? Enchentes, queimadas, pessoas cada vez mais doentes. Por quê? Isso não é a volta de Jesus como as pessoas estão falando, não. Não é assim, não é a volta de Jesus. É uma maneira que Deus encontrou para chamar a atenção do ser humano, para ver se eles acordam para a realidade, para ver se eles se dão conta que estão no caminho errado, que é uma autodestruição. Está acontecendo atualmente na nossa era uma autodestruição, um desmatamento, uma destruição na natureza, os valores, esse tipo de valores acabou, está perdido, as pessoas não querem mais saber, né? Eles querem mais o quê? É uma ostentação, e vamos falar sobre isso. Bom, então as pessoas desenvolvem uma necessidade de fingir que está tudo bem, que sabem tudo, e cada vez mais exige que as pessoas mostrem o que não é, fale o que não sabe, e exige o que não tem. Então, nesse mundo de ostentação, as pessoas se encontram que não, elas se encontram, mas elas não se elogiam, elas trabalham, mas não se realizam e principalmente vivem sem se conhecer. Inclusive na própria família, as famílias estão assim, não se conhecem. As pessoas tentam ser super-heróis, mas elas acabam se tornando o quê? Super depressivas. Então, nessa tentativa de parecer, se ter o máximo, elas acabam vivendo o quê? Com o mínimo. Vocês já pensaram sobre isso? Que toda pessoa que quer ter o máximo, elas vivem com o mínimo? Elas são pobres, são medíocres, são vazias, porque elas querem buscar o máximo para parecer que tem. Então elas se tornam o quê? Vazias. Elas se tornam pessoas que não têm nada para oferecer, mas elas querem muito. Entenderam? Então, o mínimo de paz e espírito é o mínimo de amor também. E o resultado dessa busca neurótica é um vazio invisível, é um vazio existencial que se torna invisível e as pessoas não percebem. Então, uma hora a máscara vai cair, isso é certo. E o super-herói, ele volta a ser o quê? Simplesmente um ser humano fracassado. E o dinheiro, ele está sendo mais importante do que as pessoas, do que os sentimentos, porque a aparência, ela acaba sendo mais importante do que a essência. A essência já foi perdida. Também já falei sobre isso. A essência, os valores se perderam. Se perderam no tempo, né? A vida antes era uma luta entre o ser e o ter. Essa parte eu acho interessante. Porque agora é uma batalha entre o ser e o parecer. Entenderam? Existe uma diferença.
Antigamente, quem não conseguia ser, ela procurava ter. Os bens materiais, elas queriam conquistar a admiração das pessoas, né? Então, como cada dia está mais difícil ter, né, realmente pelas dificuldades, né? É mais difícil as pessoas obterem o que querem. Estou falando em bens materiais, né? Então, as pessoas passaram a buscar o quê? Maneiras de parecerem que têm. Elas querem parecer aos olhos de todos, tipo, eu tenho. Eu tenho muito mais, né? Então, eu acho interessante podemos avaliar melhor nossa vida, né? Como estamos vivendo. Porque será que esse meio, esse vazio que talvez exista em você são consequências de seu modo de viver? Porque é bonito ser você mesmo. Então, eu acho que o ponto fundamental disso tudo que eu falei é interessante uma boa reflexão. Nós estamos vivendo essa transição astral que está ocasionando muitos distúrbios emocionais, muitas confusões. As pessoas estão muito perdidas, confusas. Mas isso tudo porque é a transição que nós estamos passando. Para quem estuda, para quem tem um certo conhecimento, vai me entender que nós estamos passando por uma nova fase lunar, né? E isso vai gerar uma mudança climática, inclusive na Terra. Vai haver consequência no nosso dia a dia e o que está ocorrendo. Então, volto a falar, não é que porque Jesus está voltando, é porque isso aí está acontecendo, essa transição gradualmente na fase lunar, e nós estamos sentindo essas consequências aqui na Terra. Mas é tempo de quê? De regeneração. É época de nós pensarmos para evolução. Nós temos que evoluir. Nós estamos aí na terceira dimensão. Olha como nós somos atrasados. Nós estamos ainda na era primitiva. Só que as pessoas não acordam, gente. Sabe, eu tenho estudado muito as ciências humanas, que eu estudo demais, me permite entender um pouco, porque o assunto é bem complexo. Exige muito tempo, não é 1 ano, 2 anos que a gente vai aprender. O que eu sei ainda é muito pouco. Eu tenho muito ainda para estudar, muito para pesquisar, mas eu já tenho esse entendimento que está na hora de acordar para a realidade. Vamos fazer um pouco de reflexão, vamos fazer um pouco de silêncio na nossa própria mente, vamos analisar como estamos vivendo, a nossa maneira de viver, o que tu está fazendo em benefício de alguém, tá olhando, quem sabe não está nem olhando para o lado, tua família, um filho, uma filha, que pode estar até em depressão e você não está percebendo, porque está se deixando levar pelo consumismo, pela estética, não tem tempo, porque hoje em dia virou moda as pessoas falarem, eu não tenho tempo. Isso é uma coisa que eu detesto ouvir. Não tenho tempo. Porque uma corrida desenfreada pelo dinheiro, por bens materiais. Isso nada tem valor. Nada. Sou totalmente desapegada em coisas materiais. Não tenho o menor interesse em adquirir coisas, porque isso tudo eu vou deixar. Nós estamos aqui apenas de passagem. E assim como eu tive essa clareza, essa verdade que eu descobri, que eu entendi, eu não quero saber de mais nada. Não. Eu quero estar de bem comigo mesma. Eu quero buscar o meu autoconhecimento. Eu quero buscar a minha paz de espírito. Eu quero evoluir como ser humano. Todo dia eu peço para o nosso Pai que Ele possa me transformar, me deixar um ser humano cada dia melhor, que eu possa levar apenas a alegria, a esperança às pessoas, o entendimento. É por isso que hoje eu tenho esse canal. Eu quero que vocês me entendam.
Eu preciso que vocês me entendam. Eu tô aqui apenas para transmitir para vocês a experiência que eu tenho, o conhecimento que ainda é pouco. Eu quero transmitir para vocês. Eu quero dizer que tudo é possível. Nós podemos mudar. Eu mudei. A minha vida foi mudada porque eu busquei conhecimento. Eu busco a luz da espiritualidade. E hoje eu busco a espiritualidade e não a religião. Porque religião nem faz parte de Deus. Não é da vontade de Deus. Um dia eu estive lá, dentro de uma igreja. Não é lá. Não é lá que eu encontrei a verdade. A verdade está bem pertinho de ti, se você quiser. Então vamos em busca disso. Eu tô aqui para ajudar vocês, tá bom? Até a próxima e continue comigo, me sigam, tá? Que essa semana vai ter mais live, ok? Um beijão.